Bom dia, igreja. Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia e vença hoje. E cumprimente os espectadores de todo mundo com bom dia e vença para sempre. Sim, povo de Deus, quero que façam esta declaração ousada. Diga bom dia à minha saúde, bom dia às minhas finanças, diga bom dia aos meus negócios, diga bom dia à minha família, diga bom dia a tudo que diz respeito a mim. Diga que é um novo amanhecer. Diga que é um novo amanhecer. Se você acredita nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Sim, povo de Deus, em primeiro lugar, quero dar graças a Deus Todo-Poderoso pela vida de meu Pai no Senhor, seu Pai no Senhor, nosso Pai no Senhor, profeta T.B. Joshua. Agradecemos a Deus que lhe permitiu ser um cumpridor da palavra. E é por isso que ainda estamos vendo o impacto da obra que Deus Todo-Poderoso começou por meio dele. Povo de Deus, também quero dar graças a Deus Todo-Poderoso pela vida da minha mãe no Senhor, sua mãe no Senhor, nossa mãe no Senhor, a pastora Evelyn Joshua. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela vida da mulher de Deus que continua a levar a cabo esta missão de mudar vidas, mudar nações e mudar o mundo. Louvado seja o nome de Deus. Povo de Deus, você pode se sentar na presença de Deus. É hora da palavra de Deus. Sim, povo de Deus, vamos rapidamente abrir nossas Bíblias no livro de Tiago 1, versículos 22 a 25. Ele diz, não apenas escutem a palavra e assim se enganem. Faça o que diz. Versículo 23. Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como alguém que olha para o seu rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, vai embora e imediatamente esquece como se parece. Versículo 25. Mas quem olhar atentamente para a lei perfeita, que dá a liberdade, e continua nela, não esquecendo o que ouviu, mas fazendo-o, será abençoado no que faz. Povo de Deus, este texto de prova não está dando uma conta de um incrédulo aqui. Está dando um relato de uma mão levantada, um visitante da igreja carregando a Bíblia, que vai à igreja todos os domingos, que concorda com a cabeça e diz, é isso aí. Quem chora durante louvor e adoração. Oh, Abba Pai. Quem toma notas, mas não muda nada. Ele vai para casa da mesma forma que entrou. Ele pensa que está trabalhando com o Senhor, mas sua vida permanece inalterada. Tiago chamou isso de auto-engano. Isso significa que você está se enganando. Muitos de nós somos muito bons em dizer que, porque conheço a verdade, devo acreditar na verdade. Muitos de nós vamos à igreja todos os domingos, mas não fazemos o que a palavra de Deus diz. Todos os domingos ouvimos uma mensagem. Orar sem cessar. Ame seu vizinho como você mesmo. Amai o Senhor Deus de todo o coração. Perdoe aqueles que te ofenderam.
Segunda-feira chega, nada muda. Terça-feira chega e nada muda. Sexta-feira chega e nada muda. No domingo seguinte, outro sermão, outro estudo bíblico e nada muda. Outra segunda-feira vem, outra terça-feira vem, outra sexta-feira vem, mas nada muda. Você precisa parar de se perguntar, qual é o próximo sermão? E começar a perguntar a si mesmo, o que estou fazendo com o sermão anterior? Ou o que fiz com a palavra de Deus que eu ouvi e li? Um cristão que só ouve é como um homem que acorda de manhã. Ele vai ao espelho e o espelho lhe diz a verdade. Ele vê claramente que há uma grande mancha em sua camisa, que há algo preso em seus dentes e seu cabelo está despenteado. E então, ele diz, eu preciso corrigir isso. Não estou bem. De repente, ele se afasta e esquece de tudo. Em seguida, ele vai trabalhar com uma grande mancha em sua camisa. Ele cumprimenta seu chefe com algo preso nos dentes. Ele participa de uma reunião com seu cabelo parecendo muito bagunçado. E então as pessoas continuam olhando para ele de uma maneira estranha. E ele diz, por que as pessoas estão olhando para mim? Acho que estou muito bem. Tiago disse que ele é um cristão que só ouve. Muitos de nós possuímos uma Bíblia há mais de 15 anos, mas ela mudou mais de gavetas do que mudou nosso caráter. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, em Lucas 6, versículo 46, que, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso significa, que tipo de servo chama seu Senhor todos os dias, mas se recusa a obedecer às suas instruções? E é a mesma coisa que fazemos com Deus. Levantamos as mãos em adoração. Podemos cantar alto. Podemos ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Chamamos Senhor Jesus, mas ignoramos suas instruções em nossas vidas diárias. Deus pode ver a sua palavra em você? Isso nos levará à mensagem de hoje intitulada Deus pode ver sua palavra em você? Diga ao seu vizinho, Deus pode ver sua palavra em você? Diga ao outro vizinho, Deus pode ver a sua palavra em você? E diga aos espectadores de todo mundo, Deus pode ver a sua palavra em você? Sim, povo de Deus, vamos voltar a nossa Bíblia para o livro de Mateus 21, versículo 28 ao 31. Diz, o que você acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse, filho, vai andar hoje na vinha. Eu não vou, ele respondeu. Mas depois mudou de ideia e foi embora. Então o pai foi ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, eu vou, Senhor. Mas ele não foi. Qual dos 2 fez o que o seu pai queria? O primeiro, responderam. Sim, povo de Deus. Queremos saber mais sobre esses 2 filhos, porque ambos estão nesta igreja hoje. Estão no nosso meio hoje. O primeiro filho, podemos reconhecer que ele foi muito rude. Ele disse que eu não vou. Ele estava muito errado em dizer isso, mas algo aconteceu em seu coração. A Bíblia diz que ele se arrependeu, e suas pernas o levaram para a vinha, e ele fez a obra. E agora vamos ao segundo filho, porque esse tipo de pessoas são muito numerosas no mundo hoje.
Eles agem muito bem. E você vai pensar que eles são muito respeitosos. O segundo filho disse, eu vou, mas ele não foi. Ele age muito bem e você vai pensar que ele é respeitoso. Quando o pai, o seu orientador, fala, você dirá, anotado, Senhor. Eu farei isso, Senhor. Deus abençoe, Senhor. Ele usou boas palavras. Ele usou palavras doces, mas não fez o trabalho. Da mesma forma, muitos de nós são muito bons em dizer, Senhor, eu vou. Senhor, eu vou mudar. Senhor, vou parar os meus maus hábitos. Senhor, eu quero te conhecer mais. Mas Deus está perguntando, você realmente fará isso? Quero dizer uma coisa, povo de Deus. Hoje vivemos uma vida cristã, amanhã não é garantido. Você pode sentar-se sob a maior pregação deste mundo e ainda construir sobre a areia. Diga ao seu vizinho, diga, vizinho, hoje vivemos uma vida cristã. Amanhã não é garantido. Você pode sentar-se sob a maior pregação deste mundo e ainda construir sobre a areia. Meu mentor, o profeta T.B. Josh, disse que quem cumpre a palavra é que recebe coisas de Deus. Palavras ociosas podem entreter os homens, mas elas não chegam a Deus. Há uma diferença entre ouvir a palavra de Deus e fazer a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus e permanecer inalterado. Você pode conhecer a palavra de Deus e ainda viver contrário à sua palavra. Você pode frequentar a igreja todos os domingos, ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, conhecer todas as partes da Escritura e ainda assim falhar em fazer o que Deus está dizendo para você fazer. A palavra não foi dada apenas para encher nossas cabeças com informações. Foi dado para transformar nossas vidas. Povo de Deus, para se tornar um praticante da palavra, você precisa ouvir o que o Deus Todo-Poderoso diz e colocar em prática. Ser um praticante da palavra significa permitir que a palavra de Deus influencie seu caráter, suas decisões, sua atitude, suas amizades, seus relacionamentos e seu estilo de vida diário. Quero te dizer uma coisa, povo de Deus. Você ser um fazedor da palavra não significa que você não enfrentará as tempestades da vida. Isso significa que você tem uma fundação que pode resistir às tempestades. Porque todos enfrentarão desafios. Mas a diferença é a fundação. Em que base você está construindo? Diga ao seu vizinho, diga vizinho. Ser um praticante da palavra não significa que você não enfrentará as tempestades da vida. Significa que você tem uma fundação que pode resistir à tempestade. Em que base você está construindo? A razão pela qual estou dizendo isso é porque é fácil dizer que confio em Deus, até que algo aconteça que requer confiança. É fácil dizer que amo a Deus, até que algo aconteça que exige amor. É fácil dizer que sou paciente, até alguém te irritar ou provocar. É fácil dizer que Deus certamente me providenciará até amanhã terminar. Qualquer um pode dizer, obrigado, Deus, quando tudo está funcionando, quando tudo está bom. Mas, e quando a situação mudar? O verdadeiro teste vem quando a vida nos pressiona. É quando o que está dentro de nós se torna visível. Um copo de vidro pode parecer muito forte enquanto está sentado em uma cadeira. Jogue contra a superfície da terra e veja o que é feito. Da mesma forma,
A vida às vezes joga coisas em nós. Atraso, decepção, contratempo, traição, situações inesperadas, perguntas sem respostas. E esses momentos revelam se a palavra de Deus está apenas em nossos ouvidos ou em nossos corações. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: construa sua vida sobre a minha palavra. Diga ao seu próximo: construa sua vida sobre a palavra de Deus. Povo de Deus, seja um fazedor da palavra quando ninguém está olhando para você. Veja, qualquer um pode se comportar bem quando as pessoas estão te observando. Mas o que acontece quando ninguém está olhando para você? Você ainda faz o que é certo? Você ainda obedece a Deus? Ainda diz a verdade? Deixe-me dar um exemplo. Imagine alguém dizendo que eu não roubo. Eu nunca roubei. Eu não roubo. E então, ele vê uma enorme quantidade de dinheiro sobre uma cadeira. Então, ele diz: olhe, meus futuros ajudantes ou meus ajudantes do destino me encontraram. Deus, obrigado. Deus pode ver a sua palavra em você? Não. Nem todas as oportunidades são providenciadas de Deus. O fato de você ser um praticante da palavra não significa que você nunca se sentirá assustado. Significa que você se recusa a permitir que o medo controle sua obediência. Você pode não ver a estrada, mas ainda dar o próximo passo. Você pode não saber tudo, mas ainda confiar em Deus. Fé significa dar o passo com Deus. Pedro teve que sair do barco antes de experimentar caminhar sobre a água. Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, disse que os verdadeiros crentes devem ter a determinação de não ouvir o pânico do momento, mas encontrar a voz tranquila do conselho. Diga ao seu próximo, diga: vizinho, os verdadeiros crentes devem ter a determinação de não ouvir o pânico do momento, mas encontrar a voz silenciosa do conselho de Deus. Povo de Deus, o conhecimento sem obediência pode enganá-lo. Como? Pensando que por conhecer a palavra, você faz a palavra. Deixe-me dar alguns exemplos. Alguém ouve um sermão sobre dar. E ele diz: meu colega precisa disso. Essa senhora é muito egoísta. 5 nairas comuns ela nunca me deu há mais de 25 anos. A mesma pessoa ouve uma mensagem sobre perdão. E ele diz: minha irmã precisava ouvir isso. Ela nunca escuta instruções. Ela acha muito difícil perdoar. A mesma pessoa ouviu uma mensagem sobre orgulho e disse: meu organizador precisa ouvir isso. Esse homem é muito arrogante. Você continua recebendo a mensagem para outra pessoa e ainda não consegue olhar no espelho. Diga ao seu vizinho, digamos, vizinho, não apenas receba a mensagem para outra pessoa. Você também precisa olhar no espelho. Então, o que você vê? Às vezes, você não precisa apenas receber a mensagem para outra pessoa. Você não precisa dizer: eu sei do que esta mensagem está falando. Você também precisa perguntar: Senhor, o que você está me dizendo? Se um sermão está sendo pregado e diz o que você não quer que os outros façam com você, não faça isso com eles.
Pare de espalhar informações falsas e não verificadas sobre pessoas. Em vez de dizer, eu sei de quem esta mensagem está falando, pergunte a si mesmo, minha língua está sob controle? Quero que você as pergunte quais são as coisas que Deus Todo-Poderoso lhe disse para fazer, que você não fez. É que Ele tem te dito repetidamente para perdoar? É que Ele tem te dito repetidamente para se tornar mais generoso? É que Ele tem te dito repetidamente para parar de se comparar com os outros? É que Ele tem te dito repetidamente para se tornar mais disciplinado? É que Ele tem te dito repetidamente para parar de ser orgulhoso e arrogante e ouvir instruções? É que Ele tem te dito repetidamente para pedir desculpas quando você está errado? É que Ele tem te dito repetidamente para confiar nele? É um pedido de desculpa à sua esposa? É um pedido de desculpa ao seu marido? É um pedido de desculpa para seus filhos? É a verdade que você precisa dizer. Portanto, povo de Deus, quando tivermos tempo, leamos a Bíblia no livro de 2 Samuel 12, versículos 1 ao 8. Em 2 Samuel 12, versículos 1 ao 8, Natã contou a história de um homem rico que roubou o único cordeiro de um homem pobre. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou furioso e gritou, "Ah, esse homem merece morrer." Mas Natã disse a Davi, há algo que mudou a atmosfera. Natã disse a Davi, há algo que mudou o reino. Ele disse, você é o homem. Então eu quero que você diga ao seu vizinho, diga vizinho, você é o homem. Diga vizinho, você é a mulher. Quero que insira o seu nome. Davi, eu sou o homem. Isso mostra que a palavra de Deus não nos expõe para nos condenar, mas para nos corrigir. Diga ao seu próximo que a palavra de Deus não os expõe, não para condená-lo, mas para corrigi-lo. Portanto, povo de Deus, seja aquele que cumpre a palavra. Um espelho é inútil se você não responder ao que ele revela. Imagine um homem que acorda de manhã, vê que há uma grande mancha em sua camisa. E, em vez de limpar, ele disse, eu amo a forma desse espelho. Esse espelho está bonito. O espelho não está pedindo elogios. Está mostrando o que você precisa mudar. A palavra de Deus faz a mesma coisa. Quando você lê a palavra de Deus, Deus Todo-Poderoso está mostrando o que você precisa mudar. Você descobre, eu tenho sido muito orgulhoso. Você descobre, eu preciso perdoar. Você descobre, eu preciso amar. Você descobre, eu preciso ser paciente. Porque a palavra de Deus não nos expõe para nos condenar, mas para nos corrigir. Portanto, povo de Deus, sejam praticantes da palavra. Leia a palavra de Deus. Medite sobre a palavra de Deus. Viva e obedeça a palavra de Deus. E quando você faz isso, você começa a refletir Cristo, porque esse é seu objetivo final. Povo de Deus, a obediência produz grandes resultados. Não subestime pequenos atos de obediência. Uma palavra encorajadora pode mudar o dia de alguém. Um ato de perdão pode restaurar um relacionamento.
Um ato de bondade pode colocar sorrisos no rosto das pessoas. Uma decisão de parar de espalhar informações falsas e não verificadas sobre uma pessoa pode salvar a reputação de alguém. Uma decisão de correr uma corrida com Deus pode redirecionar sua vida. Não espere a maior oportunidade de obedecer a Deus. Obedeça-o nas pequenas coisas. Diga ao seu próximo, não espere a maior oportunidade de obedecer a Deus. Obedeça-o nas pequenas coisas. Portanto, povo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pregou apenas sobre obediência. Ele viveu. Demonstrou obediência mesmo quando era difícil. No jardim do Getsemane, ele orou: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E esse é o coração de quem faz. Um ouvinte diz: Senhor, eu ouvi o que você disse. O praticante da palavra diz: Senhor, eu farei. Seus filhos podem não se lembrar de todos os versículos bíblicos que você cita, mas eles se lembrarão se você viveu o que ensinou. Sua vida é um sermão. Que mensagem sua vida está pregando? Diga ao seu vizinho, diga vizinho. Seus filhos podem não se lembrar de todos os versículos bíblicos que você cita, mas eles se lembrarão se viveram o que ensinaram. Sua vida é um sermão. Que mensagem sua vida está pregando? Povo de Deus, nosso relacionamento com Deus não é um uniforme de escola dominical. Você não usa o cristianismo no domingo e o retira na terça-feira. Quando você se tornar um praticante da palavra, algo vai mudar. Ou seja, mais obediência, mais amor, mais paz, mais perdão, mais bondade, mais generosidade. Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, disse que se você levar a palavra de Deus no seu coração e ela realmente fazer parte de você, ela, por sua própria natureza, o mudará e quando o fizer, você se encontrará chamando a agir sobre a palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, diga vizinho. Diga vizinho. Diga que se você levar a palavra de Deus no coração e fazer o que ela diz, ela, por sua própria natureza, o mudará. E quando isso acontecer, você se encontrará chamado a agir segundo a palavra de Deus. Em conclusão, um dia, você não será perguntado quantos sermões você ouviu. Você não será perguntado se poderia citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você será perguntado o que você fez com a palavra de Deus que ouviu e leu. Você ouviu falar do perdão. Você perdoou? Você ouviu falar do amor. Você amou? Você ouviu falar de bondade. Você foi bom? Você ouviu a palavra. Você viveu a palavra. Povo de Deus, não seja apenas um ouvinte da palavra, seja praticante. Então, eu quero que você pergunte ao seu vizinho. Diga, vizinho, Deus pode ver a sua palavra em você?
Diga, vizinho, Deus pode ver a sua palavra em você? Diga, não seja apenas um ouvinte. Diga, não receba essa mensagem apenas para outra pessoa. Você também precisa olhar no espelho. O que você vê? O que você viu? Diga ao seu vizinho o que você viu. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua palavra no meio de nossos corações, no poderoso nome de Jesus.